vocês hoje uma conversa que eu tive com um profissional que eu admiro muito da área de saúde, segurança e trabalho, e na verdade ele é até um influenciador digital na nossa área. Ele falou assim, ó, Sabrina, eu fico com o pé atrás nessa abordagem humanizada sobre saúde e segurança e trabalho. Acho que isso está muito distante, porque hoje a gente percebe uma necessidade de atualização técnica e de busca por essas informações técnicas, de aperfeiçoamento técnico. Quem dirá esses profissionais ainda estarem preocupados também com essas habilidades comportamentais. Então hoje a gente tem um cenário, inclusive, que os próprios empreendedores, né, os empresários, investem pouco no que é efetivamente exigido na legislação, quem dirá pensar na saúde mental dos trabalhadores. A gente tem algumas NRs que ainda trazem para a gente, né, alguma base para a nossa atuação, que é a NR17, né, que fala um pouco sobre essa questão de organização de trabalho. A gente tem a CIPA, que agora traz para dentro do escopo de trabalho, do plano de trabalho dela, a questão da assédio moral, a questão da inclusão, né, tem as avaliações psicossociais dentro das atividades de risco. Então, assim, é de uma forma muito tímida que a gente está avançando. E a gente sabe que isso também é consequência do que a gente passou aí há algum tempo atrás, que foi a pandemia. Só que a gente precisa entender que esse movimento está acontecendo, que cada vez mais os profissionais precisam se atualizar, precisam trabalhar essas habilidades comportamentais para que possam atuar. Não trabalhamos só com processos, a gente trabalha por trás de todos os processos, por trás de todas as NRs, tem o fator principal aí que são as pessoas, e o nosso foco precisa ser nelas. Se a gente não tem um olhar empático na nossa atuação, se a gente não consegue desenvolver uma escutativa, se a gente chega para um trabalhador cheio de verdades, é muito complicado e é muito mais difícil a gente conseguir resultados efetivos na prevenção de acidente e de doenças ocupacionais. Hoje as estatísticas estão aí. Eu fiz um post trazendo um pouquinho da estatística. Hoje, os fatores psicossociais são os que mais trazem um aumento de doenças ocupacionais e fora os acidentes, que não são investigados a esse nível. Então, o que a gente precisa, na verdade, é se sensibilizar e entender que esse movimento é necessário. Agora, é algo novo? É, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, quando eu falo de uma abordagem humanizada, eu estou falando de algo muito simples nesse primeiro momento, de primeiro entender um pouco mais sobre os riscos psicossociais, entender um pouco mais sobre a saúde mental, trabalhar mais próximo do RH nesse sentido, né? Ter um autoconhecimento, buscar o autoconhecimento, porque se eu não conheço nem a mim, se eu não entendo de mim, como é que eu vou entender do outro? Então, são pequenas coisas, buscar essas habilidades que vão fazer a diferença no seu dia a dia. Uma escutativa, melhorar a sua comunicação, ouvir o outro, né? Entender que o ser humano, que cada um de nós é um ser único. E ter empatia, são essas pequenas coisas que vão mudar a sua abordagem. São habilidades que a gente precisa desenvolver na nossa atuação. E isso não é só na segurança do trabalho, é qualquer lugar que a gente esteja atuando enquanto profissional. Isso é para a vida. Se eu não tenho empatia, se eu não consigo escutar o outro, se eu não tenho autoconhecimento, se eu não consigo entender as especificidades e diferenças do outro, eu não vou conseguir ter uma atuação boa. Por isso que cada vez mais as pessoas são admitidas pelas suas competências técnicas e são demitidas pelas suas competências comportamentais. É muito complicado, eu espero que a gente consiga evoluir. Eu vou trazer aqui para fechar esse vídeo um exemplo hoje. Eu estava fazendo fisioterapia e comecei a conversar sobre a minha lesão com o colega do lado e ele falar da lesão dele. Ele me trouxe um exemplo, uma coisa tão simples, que aí a gente começa a perceber que às vezes falta sensibilidade de entender a necessidade do outro. Ele falou assim, não, eu tô com essa lesão aqui porque eu trabalho com muito tempo, precisei trabalhar com solado de aço, biqueira de aço, eu já tinha uma predisposição, já tinha uma lesão antes, que acabou sendo agravada. E eu precisava trabalhar muito tempo, era muito difícil para mim, eu precisava muito daquele emprego, e eu ficava até com medo de reclamar. Mas eu falei assim, mas você nunca chegou a comentar isso com a área de segurança do trabalho? Ele falou, então, eu cheguei até levar, era uma equipe, né, da área de saúde e segurança do trabalho, eu levei para 2 pessoas, e aí a resposta que eu tive dessas 2 pessoas foi, cara, pelo amor de Deus, todo mundo usa essa bota e ninguém reclama, só você que está reclamando. E aí você percebe que às vezes não estou falando de ser especialista de riscos psicossociais, até porque nem existe isso ainda, é um assunto novo. Bom, vou finalizar o vídeo. Na verdade, eu vim fazer esse vídeo não como uma abordagem reativa, não, muito pelo contrário. Essa conversa foi muito prazerosa, foi muito boa de ouvir a opinião do outro. Isso traz uma reflexão e, na verdade, foi um start para mim, porque eu sei que esse é o cenário, né? Então, assim, eu trouxe mais uma fala, uma abordagem de sensibilização, um olhar de, olha, gente, essa é a nossa realidade, sim, eu entendo.
Eu sei porque eu também passo por isso, a gente sofre para conscientizar, sofre para implantar o básico, mas é importante que diante de tudo isso, nosso olhar venha acompanhado, né? Nossa bagagem, nossa abordagem seja humanizada e que a gente estabeleça um mínimo para que a gente tenha cada vez mais e melhor as nossas habilidades comportamentais. Até logo.